Vamos meditar na palavra de Deus, que fica em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O que o Espírito Santo fala a respeito desses versículos para mim e para você? Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o dia e a noite. Deus criou as plantas, os animais terrestres e aquáticos. Deus criou mares e oceanos. O Senhor criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Deus, ele criou o homem com as suas próprias mãos. Deus criou todas as coisas. E por que nós, muitas das vezes, esquecemos da criação, de tudo que Deus criou? Muitas das vezes, nós duvidamos do Senhor. Deus é tão poderoso, ele criou todas as coisas. E às vezes, quando nós estamos passando por lutas e tribulações, nós começamos a murmurar e nós esquecemos o que Deus já fez por nós e nós esquecemos de quanto ele é poderoso. Muitas das vezes nós duvidamos do seu poder. Muitas das vezes nós duvidamos da sua palavra. Nós questionamos o Senhor. Nós colocamos Deus na parede. Nós olhamos a vida do outro e ficamos perguntando para o Senhor: por que ele e não eu? Senhor, por que ele tem mais dinheiro do que eu? Senhor, por que ele tem mais sabedoria do que eu? Senhor, por que ele é mais bonito do que eu? Senhor, por que a família dele é mais abençoada do que a minha? Senhor, por que o Senhor permitiu que essa enfermidade venha sobre a minha vida? Senhor, por que, Senhor? Nós muitas das vezes questionamos o nosso Deus, né? E esquecemos a grandiosidade que Ele é, a soberania de Deus. Nós esquecemos que o Senhor, ele é poderoso, ele é grande, ele criou todas as coisas. Como que esse Deus tão poderoso não pode resolver o nosso problema? Então, muitas das vezes nós duvidamos do poder de Deus, porque Deus não dá na hora que nós pedimos. Nós estamos passando por uma luta e nós falamos: Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Só que Deus, ele não dá na hora que a gente pede, ele dá na hora que ele quer. E essa falta de paciência em esperar o tempo certo e a hora certa faz com que nós pecamos contra o Senhor. Porque a bênção, ela acaba demorando. Ela demora um pouco. Então a gente não tem paciência. E a gente começa a questionar o Senhor, e a gente começa a murmurar, a gente começa a blasfemar. E aí nós ferimos o coração de Deus, e aí nós duvidamos do seu poder. E aí o inimigo, ele entra em nossas vidas. Nós damos uma brecha e ele entra. E aí ele começa a trabalhar, ele começa, junto com os seus demônios, ele começa a trabalhar na nossa vida. Porque nós damos espaço para ele. E aí, muitas das vezes, nós deixamos de buscar ao Senhor. Né? Porque nós pensamos: poxa, eu estou buscando tanto, mas eu não estou tendo resposta do Senhor. Eu estou lendo a palavra, eu estou orando, eu estou louvando, eu estou cantando, eu estou indo para a igreja, mas Deus não está respondendo. E essa falta de paciência em esperar a bênção faz com que nós esfriamos na nossa fé. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que nós deixamos de crer no nosso Deus. Nosso Deus Todo-Poderoso. O inimigo, ele quer que nós deixamos de buscar ao Senhor. Porque a partir do momento que eu e você deixamos de meditar na palavra, de orar, de louvar a Deus, nós vamos esfriando na nossa fé. E quando isso acontece, sem que nós percebemos,
nós nos afastamos de Deus e com isso nós voltamos para o mundo. Nós voltamos daquele lugar onde Deus nos tirou, do lugar de pecado, do lugar de morte, porque o pecado, né, é a morte. Diz que o salário do pecado é a morte, está na palavra. E aí volta para o mundo, e quando volta para o mundo, é muito difícil de retornar para os caminhos do Senhor. Não é impossível, mas é muito difícil, porque o mundo ele tem muitos prazeres. O mundo tem os prazeres que a nossa alma gosta. Porque a nossa alma é a nossa carne, então a nossa alma ela gosta dos prazeres do mundo. Que são os vícios, né? As prostituições, feitiçarias, bebedice, né? Tantas coisas que tem, né? Tantos pecados, né? Que a Bíblia nos relata. Então nós deixamos levar por essas coisas. Aqueles que voltam para o mundo, né? A palavra fala é como se a porca voltasse à lama e o cachorro ao seu vomito. Está na palavra. Olha que coisa forte. Para pensar. Um cachorro vomitando e voltando para lamber o seu vomito, comer o seu vomito de volta. É nojento, né? Para pensar de um porco que acabaram de dar um banho nele, ele volta para a lama e se suja tudo de novo. Olha que coisa horrorosa, né? Para pensar. Eu sei que é muito duro isso, é muito duro de falar isso, é muito duro de ouvir isso, mas é a palavra de Deus. É a verdade. A palavra fala, conheceis a verdade vos libertará. Então Deus não quer isso para mim nem para você. Deus, Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você numa cruz, padecer por nós, para nos dar a vida eterna. Mas Jesus, Ele fala que veio dar a vida e vida é abundância. Ou seja, Ele veio nos dar a salvação, mas também a vida abundante na terra. O que é a vida abundante? Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, que nós sejamos felizes também na terra. Né? Então, o que Deus fala para mim, né, e eu creio que está falando para você, é saber esperar a bênção, parar de murmurar, parar de reclamar, parar de duvidar do poder dEle. Porque Ele é poderoso, Ele criou todas as coisas. Como que esse Deus tão grande não vai te dar a sua cura, né? Aquilo que você está pedindo? Como que um Deus tão poderoso não vai dar isso que está pedindo? Isso para Deus não é nada. Ele criou tudo. Se Ele criou tudo, para Ele é tão pequeno isso que você está pedindo para Ele. Porque se Ele criou todas as coisas, nada é enorme para o Senhor, nada é tão grande, tão maravilhoso que Ele não possa fazer. Porque se Ele criou tudo, Ele pode dar a mim a sua bênção. Só que Deus fala para mim e para você, Ele vai dar na hora certa e no tempo certo. Deus, Ele vai dar a tua bênção quando você estiver preparado para receber. Então, Deus falou isso ao meu coração hoje, sobre essa mensagem da criação, né? Que Ele é grande, né? E nós temos que parar de duvidar dEle. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer que nós duvidamos do Senhor, para nos levar para o mundo e fazer com que nós percamos a nossa vida, né? A verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria está em Cristo Jesus, aquela alegria que só o Espírito Santo dá. Ele quer que a gente perca essa alegria verdadeira e perca a nossa salvação. É isso que Ele quer. Então o diabo, ele fica dando migalhas para o ser humano. Ele dá migalhas, né? Então muita gente se engana com os prazeres da carne, os prazeres que essa terra oferece, porque isso não é a verdadeira alegria. É uma alegria vazia, né? É uma alegria vazia. A pessoa sente alegria só naquele momento ali, que ela está ali usufruindo ali de certas coisas que não agradam ao Senhor. Ela está ali usufruindo dos prazeres da carne. Naquele momento ela está feliz, mas passou aquele momento, vem a angústia, vem a tristeza. Por quê?
Porque não é alegria verdadeira, não é alegria que o Espírito Santo dá. Não é o contentamento que Deus nos dá. Então Deus colocou essa mensagem no meu coração hoje, falando que Ele é um Deus poderoso. E falou para eu e você não duvidar dele. Porque Ele vai dar a sua bênção sim. Se você crer na palavra, se você crer nesse Deus poderoso, que é o Deus Jeová Jireh, Jeová Rafá, que é o Deus poderoso, se você crer nele, Ele vai dar a sua bênção sim. Você não pode duvidar. Não pode. Então, se você está esperando uma resposta de Deus, se você está falando com Deus, Senhor, me responda, eu preciso de uma resposta, creia que ela vai vir, mas no tempo do Senhor. E não duvide de Deus, não duvide. Ele deu seu único filho para morrer por nós na cruz. Jesus morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Jesus é poderoso, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus Ele é rei, Ele reina. Nós não podemos duvidar do nosso Jesus todo-poderoso. Jesus Ele faz milagres. Você sabia que aquele Jesus que morreu e ressuscitou, Ele ainda faz milagres? Ele cura. Né? Jesus cura, Jesus é o mesmo Jesus daquela época, Ele não mudou, Ele é o mesmo, né? E Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer ser o nosso Senhor. Jesus Ele quer cuidar de mim e de você. Jesus Ele é o nosso defensor diante do Pai. Quando a gente peca, diante do Pai Ele vai e fala: Pai, perdoa. Ela não sabe o que faz, Ele não sabe o que faz, perdoa, Pai. E Jesus intercede por nós com todo aquele amor, com todo aquele carinho, como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Então, nós não podemos duvidar desse Jesus maravilhoso. Nós não podemos duvidar do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos duvidar. Então, essa é a mensagem que Deus Ele colocou no meu coração, para você não duvidar. E para você buscar a Deus, não deixar de orar, não deixar de meditar na palavra, não deixar de louvar a Deus. Não deixar que a sua fé se esfrie, que Deus não quer perder você. Jesus Ele derramou todo o seu sangue por mim e por você, para nos salvar das trevas e nos levar para a luz, nos dar a vida eterna. E a vida abundante também. Então, medite sobre isso. E não duvide do poder de Deus, porque Ele criou todas as coisas. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque eu já recebi. Tenha um dia abençoado na presença do Pai. Amém.